Boa tarde, turma. Então, dando continuidade aos assuntos de história do segundo ano, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o domínio espanhol. Lembrando que o nosso último assunto foi colonização no Brasil, a gente chegou a falar um pouquinho sobre a relação do Brasil com a Holanda, né? Aquela questão de investimento para a construção dos engenhos, né? E a produção do açúcar. E essa relação ela vai continuar, né? Só que de outras formas. A gente vai ver isso no assunto mais à frente. E nesse momento, o que nós vamos ver é justamente a mudança de dono do território brasileiro. Porque o domínio espanhol ele implementa o quê? Uma aquisição da Espanha do território português. E tudo que pertencia a Portugal passa a fazer parte do Império Espanhol. E isso inclui o quê? O Brasil. Brasil pré-União Ibérica, né? A economia brasileira do século XVI se baseava na produção de açúcar para exportação, como já havia falado antes, né? Que é o principal produto de exportação brasileiro, que abastecia os centros consumidores europeus. Para montar os engenhos, Portugal teve de recorrer a empréstimo dos holandeses, que em troca tinham prioridade na distribuição de açúcar na Europa, ficando, portanto, com a maior parte dos lucros. Então, o que a gente já havia falado na última aula, né, era o que acontecia, essa relação entre Brasil, Portugal e Holanda. Né? O Brasil ficava com quase nada, né, dessa relação comercial. Grande parte ficava com Portugal, a outra parte com os holandeses, e o que sobrava ia para os brasileiros. No final do século XVI, as relações políticas entre Espanha, Portugal e Holanda vão se modificar, dando novos rumos à produção do açúcar brasileiro, né? Justamente com a União Ibérica e outras relações que existem entre Espanha e Holanda, que a gente vai ver nesse assunto ainda hoje. Aí na gravura é a paisagem com engenho de açúcar do final do século XVI. União Ibérica. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu no norte da África em disputas de territórios com os árabes. Como não tinha herdeiros, o trono foi ocupado por seu tio, o cardeal Dom Henrique, que morreu em 1580. Membro do clero, Dom Henrique não tinha filhos. Filipe II, rei da Espanha e primo de Dom Sebastião, reivindicou o trono português. Então, gente, nós estamos vendo aí a formação da União Ibérica. Só para recapitular, a União Ibérica tem esse nome justamente porque ele faz referência à Península Ibérica, né? Que é o território que compreende Portugal e Espanha, que vai ficar unido durante esse período, justamente após a morte do rei de Portugal e depois do cardeal Dom Henrique, ambos sem deixar herdeiros, fazendo com que então Filipe II, que era um parente próximo à monarquia portuguesa, então reivindicasse o trono português. A questão aí é que o Filipe ele não vai abandonar o trono espanhol. Ele simplesmente vai unificar as duas coroas, formando então a União Ibérica. E aí, com a União Ibérica, como vocês podem perceber no mapa, quais os territórios que passariam a fazer parte do domínio espanhol. Em verde, como vocês podem perceber aí, o Brasil, nesse momento, ele faria parte do Império Espanhol, né? No final do século XVI. Filipe II. A ideia de Portugal ter no governo um rei estrangeiro, contudo, desagradava a maioria da população. Em busca de apoio, Filipe II concedeu à burguesia portuguesa o direito sobre o tráfico negreiro nas colônias espanholas. Seu poder político era fortalecido ainda por vários fatores. Comandava o maior exército europeu da época, administrava um vasto império colonial na América e na Ásia, controlava diversas regiões na Europa, como a Sicília, Nápoles, Países Baixos,
que deram origem à Holanda e à Bélgica. Por isso, apesar da resistência popular, Filipe II assumiu o governo de Portugal, dando início ao período conhecido como União Ibérica, que começou em 1580 e vai terminar em 1640. Então o que nós estamos vendo aí é justamente o quê? As articulações políticas de Filipe para anexar o trono português, né? Ele tinha muitas vantagens para poder conseguir esse objetivo, né? E no final das contas, ele usou tanto o poder econômico quanto o poder político e o poder militar para assumir esse trono. Nesse período, os reinos de Portugal e Espanha foram unificados sob o comando de monarcas espanhóis. Então nós vamos ter durante esse período de 1580 até 1640, Filipe II, terceiro e quarto no trono unificado de Portugal e Espanha. E aí na ilustração nós temos o rei Filipe II. Domínio espanhol no Brasil. Durante os 60 anos da União Ibérica, as colônias portuguesas, inclusive o Brasil, como já havia adiantado no início, ficaram sob o domínio espanhol. No entanto, a língua portuguesa foi mantida e os lusitanos permaneceram nos cargos públicos e no controle do comércio colonial. O que é óbvio, gente, não vai mudar muita coisa. A ideia de colonização espanhola ela é semelhante à portuguesa. E o Brasil fica na América Latina, onde a colonização foi de exploração. Então, as questões econômicas vai fazer com que os espanhóis eles nem modifiquem a estrutura política, social e econômica do Brasil, o que ia gerar custo. Então eles dizem mais ou menos assim, olha, vai ficar tudo do jeito que está, só que vocês agora vão prestar contas a gente, e não mais aos portugueses. E aí na gravura nós temos o brasão, né, da União Ibérica. Como vocês podem perceber, nós temos aí dentro do brasão 2 brasões, tanto o português quanto o espanhol. Independência da Holanda. Filipe II impôs o catolicismo às regiões sob seu domínio. Essa política religiosa afetou principalmente os Países Baixos, onde a maioria da população era calvinista. Lembre-se, gente, que a gente falou da Holanda, né, logo no início, que ela investia nos engenhos brasileiros, né? E a Holanda, nesse momento, ela fazia parte dos Países Baixos, ela estava sob o domínio espanhol e vivia em conflito com os espanhóis por questões religiosas. A Espanha era católica e os holandeses eles eram calvinistas. A imposição religiosa vai fazer justamente com que os holandeses então declarem guerra aos espanhóis. Como o texto está falando, diante da falta de liberdade política e religiosa, em 1581, a região norte dos Países Baixos vai declarar guerra à Espanha e vai obter a sua independência em 1584, formando então a Holanda. Na gravura nós temos a ilustração dos holandeses preparando para a batalha contra os espanhóis. Guerra entre Espanha e Inglaterra. O que é que tem a ver a Inglaterra nessa confusão toda? Em 1588, a Espanha vai declarar guerra à Inglaterra, justamente porque as relações entre os dois países estavam deterioradas por várias razões. E aí nós vamos ver por quê, né? Como o apoio inglês à independência da Holanda. E aí vem a questão, turma. Por que a Inglaterra vai apoiar a independência holandesa? É óbvio, porque aí a Inglaterra vai ter liberdade para comercializar diretamente com os holandeses sem a interferência da Espanha, né? Não é por uma questão de bondade. Nós temos também divergências religiosas. Dentro da Inglaterra existe o anglicanismo inglês e na Espanha o catolicismo espanhol. Obviamente, duas religiões distintas que vão entrar em choque também. E para completar, nós temos os constantes ataques de piratas a navios espanhóis, que levavam para a Europa os metais preciosos extraídos da América, ou seja, todos aqueles metais preciosos como ouro e prata que a Espanha tirava principalmente do Império Azteca e do Império Inca, eles eram interceptados no Atlântico,
né, por navios ingleses, de piratas, obviamente, e toda essa mercadoria ia para a Inglaterra e não para a Espanha. No mesmo ano, a derrota da até então invencível armada de Filipe II enfraqueceu politicamente, ou seja, o Filipe II havia montado uma frota de navios de guerra que tinha a função de combater todos esses percalços, seja de conflitos, seja de proteção aos navios mercantes, né? Só que essa frota ela foi se enfraquecendo, né? Perdendo algumas batalhas, o que também vai enfraquecer o governo de Filipe II. Aí na gravura vocês podem ver à esquerda a invencível armada, que eram inúmeros navios, e à direita a derrota da mesma invencível armada, que vai também contribuir para o fim do próprio domínio espanhol, né? As rivalidades, o constante aumento de preços e a escassez de metais em suas colônias vai abalar a Espanha, que na metade do século XVII vai perder grande parte dos seus territórios, entre eles Portugal, que vai conseguir se reorganizar e lutar contra a União Ibérica. Em 1640, Portugal conquistou a independência e Dom João IV vai ocupar o trono. Para assegurar o fim do domínio espanhol, o governo português vai se aliar à Inglaterra, mais uma vez a interferência inglesa, né, que vai lhe dar auxílio militar. Essa relação dos portugueses com a Inglaterra vai ter influência depois da própria relação do Brasil com a Inglaterra, né, que vai acabar acontecendo de maneira forçada. Mas aí é assunto para mais na frente. E aí na gravura nós temos justamente a coroação de Dom João IV. Né? O que vai acontecer, então, nós temos aí o declínio do domínio espanhol e a ascensão de um outro domínio, nesse caso o inglês. Né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido. Né? Qualquer dúvida pode mandar para mim pelo zap e mais tarde eu envio a atividade para vocês, tá certo? Só reforçando, perguntas e respostas no caderno. Quando terminar, manda para mim pelo zap, certo? Então, até a próxima.